Olá, estudante! Tudo bem com você? Olha só, hoje é dia de estudarmos sobre produção de textos. Vamos ver como isso funciona para a prova do SAEB? Sou a professora Luana Jensen, de Língua Portuguesa. Vamos lá! Olha só, o que vocês precisam cuidar inicialmente? A produção de textos consiste em elaborar um texto sobre determinado assunto. Então, nós vamos escrever sobre determinado assunto, certo? E aí vocês podem se perguntar, poxa, professora, mas o que pode me ajudar a escrever mais sobre diferentes assuntos? A dica principal que eu posso dar a vocês é a seguinte: o hábito de leitura e interpretação textual são importantes para a produção de textos. Ou seja, quanto mais vocês praticarem a leitura de textos variados e souberem interpretar esses assuntos, vai ficar mais fácil na hora de vocês escreverem o próprio texto. Bom, e aí eu posso me perguntar, afinal, quais são os cuidados necessários para escrever um bom texto? Anotem comigo, bonitos. Primeiro de tudo, escrita correta. E o que isso significa? Muito simples. É o cuidado com a grafia das palavras. Ou seja, se por exemplo algo é escrito com S ou dois S's, se é com R ou dois R's, se a palavra tem acento gráfico ou não. Vamos falar aí também sobre a concordância das palavras, ou seja, se uma estiver no singular, a outra também precisa estar, certo? Todos esses detalhes entram na escrita correta. Aí vamos a um segundo ponto, que nada mais é a clareza das informações. O que isso significa? Escrever uma frase clara, objetiva sobre o que você quer falar no texto. Chegamos agora ao terceiro ponto, que nada mais é a organização textual. Ou seja, o texto de vocês precisa ter um início, um meio e um fim, para que o leitor possa entender a mensagem que vocês querem passar. E ainda, o nosso quarto item nada mais é do que a tipologia textual, ou seja, a estrutura linguística que vocês vão escolher para escrever. Por exemplo, o objetivo é contar uma história? Neste caso, nós vamos usar a narração. Mas, se vocês querem descrever um objeto ou uma pessoa, nós vamos usar a tipologia descritiva. Tranquilo até aí? Bom, mas para que esses quatro itens fiquem mais claros para vocês, vamos compreender a partir de um exemplo. Bonitos, olha só o nosso texto inicial. O assassinato da ortografia. No meu café da manhã, tinha sobre a mesa queijo, presunto, mortandela, manteiga, salsinha e iogurte natural. Mas o café estava sem açúcar e eu preciso de uma colher para mexer o café. Era tanta coisa que não sobrava espaço na mesa. Liguei a televisão e estava passando o Bom Dia São Paulo, onde mostrou como se constrói o espaço geográfico. Usou-me construindo nos morros as casas de cimento e madeira. Mostrou que o álcool é um produto extraído da cana-de-açúcar e a gasolina do petróleo. E desliguei a televisão. Vesti uma calça de lã, uma blusa e uma camisa por cima. O tecido da minha camisa é muito bonito. E fui andar de bicicleta. Não entendo nada de matemática, mas em português eu sou fera. Ei, bonitos, vocês prestaram atenção à leitura que eu fiz? Talvez tenham achado estranhas algumas pronúncias, não é mesmo? Pois bem, eu apenas respeitei como o texto está escrito. E agora, na telinha, vocês podem observar algumas palavras em destaque. E qual é o problema dessas palavras, bonitos? Muito simples. Agora estamos comentando sobre o primeiro item que nós conversamos, a grafia das palavras. Observem que na construção desse texto, mesmo que ele tenha início, meio e fim, podemos observar que há um problema.
e é justamente a grafia das palavras. Isso pode gerar uma falta de entendimento no conteúdo, justamente porque vocês podem perder muito tempo tentando entender qual o erro da palavra, certo? Então, recapitulando, no nosso primeiro item, este texto tem um problema. Afinal de contas, muitas palavras foram escritas de modo errôneo. Bom, bonitos, agora vamos nos atentar ao segundo item que nós comentamos lá no início da aula, que nada mais era sobre a clareza das informações. E aí, neste texto, há informações claras ou não? E estudantes, percebam que as informações estão claras sim, mas que os erros de ortografia podem atrapalhar o entendimento do texto. Por quê? Muitas vezes, a falta de concordância pode deixar vocês na dúvida sobre quem está participando ou não da história. Por exemplo, neste momento, vocês têm alguns destaques aí na telinha. Temos primeiro, os homem construindo. Opa! Fica aquela dúvida, quem de fato está fazendo essa ação de construir? Então, a concordância pode atrapalhar um pouquinho. Depois vocês têm ali em destaque, álcool. E aí fica aquele pensamento, será que é álcool? Será que é outra palavra? Como eu posso ter certeza? Uma dica é vocês lerem a frase por completo, porque no momento que nós temos cana-de-açúcar, fica mais fácil de entender que sim, a palavra é álcool. Então, o problema da ortografia é muitas vezes no momento da leitura, para que vocês entendam as informações de maneira mais rápida, certo? Mas, em linhas gerais, o texto é claro porque nós conseguimos entender o que este rapaz, este narrador, fez ao longo do seu dia. Tranquilo? Assim, bonitos, observem que os erros ortográficos podem atrapalhar na leitura em si e na rapidez do entendimento. Mas podemos afirmar que há clareza nas informações em si, porque conseguimos compreender o que a pessoa que está narrando a história fez durante a sua manhã e ao longo do seu dia, certo? Bom, bonitos, chegamos agora ao nosso terceiro item de análise nessa produção, que é a organização do texto. Já entendemos que a ortografia pode sim atrapalhar a leitura, mas com certeza podemos afirmar que há aqui uma organização. Por quê? Primeiro ponto, bonitos, há parágrafos. Observem que visualmente o sinal do parágrafo nada mais é do que o espaço em branco no início da frase, certo? Além disso, o texto possui início, meio e fim. Afinal de contas, a pessoa que está narrando o seu dia a dia começa numa linha temporal, no café da manhã, depois liga a televisão, até que decide sair e troca de roupa para fazer essa ação. Então, nós conseguimos compreender um início, um meio e um final do texto. Isso significa organização textual. Tranquilo até aí? Bom, bonitos, se até aí já está tranquilo, vamos agora ao nosso quarto item de análise, que nada mais é a tipologia do texto. Observem que nós temos aqui um texto narrativo e descritivo. Poxa, professora, mas eu posso combinar duas tipologias? Sem problemas, bonitos! Lembrem que, geralmente, quando nós narramos um fato, contamos uma história, é super natural que façamos uma pausa para descrever um ambiente ou descrever um personagem, não é mesmo? E é o que acontece neste texto. Primeiro ponto, podemos entender a narrativa porque a pessoa que está narrando a história consegue nos passar uma linha temporal. O que acontece de manhã, ao longo do dia, a troca de roupa, a troca de cenários. Então, este personagem está fazendo uma ação, certo? Mas também podemos perceber que o texto é rico em descrições. Por exemplo, olha só a quantidade de alimentos que tem nessa mesa de café da manhã. O uso de substantivos e adjetivos serve justamente para isso, para descrever o que está acontecendo. Observem ainda outra descrição.
O personagem para falar sobre a sua vestimenta. Inclusive, diz que é muito bonito o tecido da sua camisa, certo? Então, consegue contar uma história descrevendo alguns elementos específicos. Tranquilo até aí? Então, bonitos, podem observar que é super tranquilo narrar uma história e, dentro dessa narrativa, fazer a descrição de alguns elementos específicos, certo? Bom, bonitos, já que conseguimos analisar os 4 itens sobre a produção textual, que tal agora fazermos a reescrita desse texto? Será que vai ficar mais fácil a leitura agora? Vem comigo! No meu café da manhã tinha sobre a mesa queijo, presunto, mortadela, manteiga, salsinha e iogurte natural. Mas o café estava sem açúcar e eu precisava de uma colher para mexer o café. Era tanta coisa que não sobrava espaço na mesa. Liguei a televisão e estava passando o Bom Dia São Paulo, onde mostrou como se constrói o espaço geográfico. Os homens construindo nos morros as casas de cimento e madeira. Mostrou que o álcool é um produto extraído da cana-de-açúcar e a gasolina do petróleo. E desliguei a televisão. Vesti uma calça de lã, uma blusa e uma camisa por cima. O tecido da minha camisa é muito bonito. E fui andar de bicicleta. Não entendo nada de matemática, mas em português eu sou fera. Bom, bonitos, vocês podem acompanhar comigo aí na telinha as palavras que agora foram corrigidas para vocês. Observem que, com certeza, a leitura do texto ficou mais tranquila, justamente porque não gera dúvidas em qual palavra foi de fato utilizada. E ainda um comentário final sobre o texto. Observem que provavelmente esse texto já foi construído justamente para brincarmos com as palavras. E por quê, professora? Muito simples. Observem a última frase do texto. Não entendo nada de matemática, mas em português eu sou fera. Ou seja, temos aí uma ironia, porque a própria palavra fera está entre aspas, que significa muito bom. Mas se o texto tinha tantos erros ortográficos assim, significa que a pessoa era boa mesmo em português? Não. Por isso é uma ironia, bonitos, justamente para aprendermos a analisar as palavras no texto. Ei, bonitos! Agora vamos aproveitar as explicações que nós tivemos hoje sobre produção de textos? Olha só o enunciado dessa questão. As informações abaixo estão isoladas. Escreva-as formando um parágrafo organizado, coeso e claro. Coloque os verbos no tempo pretérito do indicativo. Acrescente o que for necessário para formar suas frases. Bom, vejamos as informações isoladas. Exposição de quadros, terça-feira, saguão do Teatro Municipal, quadros pintados por alunos do Ensino Fundamental 2, alunos da Escola Pública Municipal. Vejam, bonitos, que nós temos algumas informações soltas e que elas precisam ser reunidas em um parágrafo. Então, precisamos ter alguns cuidados para não repetir tantas palavras, mas também acrescentar alguns elementos de coesão. Ops, o que é isso mesmo, professora? Muito simples, utilizar as conjunções ou mesmo advérbios, pronomes para completar a nossa frase, certo? Então, olha só, eu trouxe para vocês uma possibilidade de resposta. Poxa, professora, mas o que significa isso de possibilidade? Muito simples, bonitos. Cada um de vocês tem um vocabulário diferente, então pode ser que aconteçam diferenças no momento da escrita. E isso não tem nenhum problema, desde que vocês coloquem todas as informações que foram pedidas no enunciado. Vamos conferir? Olha só essa possibilidade. Estudantes do Ensino Fundamental 2 da Rede Pública Municipal pintaram quadros para uma exposição. Na última terça-feira, a exposição aconteceu
no saguão do Teatro Municipal e foi um sucesso. Bom, bonitos, vamos analisar esta resposta? Observem o primeiro detalhe: parágrafo organizado, coeso e claro. Nós temos aqui o espaço inicial do parágrafo, que já delimita essa estrutura. E observem que as frases têm início, meio e fim, ou seja, a informação ficou clara. Segundo detalhe a ser observado na resposta é justamente que todos os itens que foram colocados isoladamente no enunciado estão no texto. Observem que ao longo do parágrafo fica claro onde aconteceu essa exposição e também a informação que foram alunos do Ensino Fundamental 2 e da Rede Pública Municipal que fizeram essas pinturas, certo? Ainda temos também um pedido específico sobre o tempo verbal, que está destacado para vocês aí. Pintaram, aconteceu e foi, marcando a ideia de algo no passado, que já aconteceu. Então, observem que a resposta está completa, bonitos, porque foi possível organizar todas essas informações em um parágrafo claro e coeso. Tranquilo? Espero que vocês se saiam bem no próximo exercício, hein? E aí, bonitos? Preparados agora para a nossa prática? Depois de tanta teoria, é hora de resolver os exercícios. Lembrem que vai ficar o reloginho contando o tempo para vocês aí, certo? E claro, conforme passar o tempo, prestem atenção nas dicas que irão aparecer na tela. Bom exercício!
E aí, bonito e bonita, já terminaram? Tenho certeza que vocês arrasaram nesses exercícios, hein? Vamos conferir então o gabarito dessa habilidade trabalhada hoje com vocês, que foi produção de textos. Nosso exercício traz o seguinte no enunciado para vocês. A barrata diz que tem um anel de formadura. É mentira da barrata, ela tem é cascadura. A barrata diz que dormi numa cama de cetim. É mentira da barrata, ela dormi é no capim. Poxa, professora, alguma coisa saiu estranha aí, não é mesmo? Espero que vocês tenham prestado atenção nisso. Bom, bonitos, como o próprio enunciado já diz, o texto está com falhas na ortografia. E automaticamente, se mudamos a escrita das palavras, mudamos a pronúncia também, certo? E espero que esta pronúncia já tenha chamado a atenção de vocês para esse detalhe da escrita. Bom, professora, e como eu posso resolver esse exercício? O primeiro detalhe é justamente o conhecimento dessas palavras, ok? O segundo detalhe é que vocês poderiam, conforme a dica deixada, ter utilizado um dicionário para tirar as dúvidas de vocês. E um terceiro ponto, enquanto estamos estudando em sala de aula, você pode tirar dúvida com o seu professor. Afinal, este momento na sala de aula é o que vocês precisam aproveitar para tirar as dúvidas, certo? E quando chegar o dia da prova, já estar tudo tranquilo na memória leitora de vocês. Bom, e como fica a resposta? Muito simples. Acompanhem comigo que as palavras vão aparecer destacadas para vocês com a grafia correta. A barata diz que tem um anel de formatura. É mentira da barata, ela tem é cascadura. A barata diz que dorme numa cama de cetim. É mentira da barata, ela dorme é no capim. Então observem agora a escrita correta. Barata com apenas um R, anel com L no final. O correto é formatura e não formadura. O verbo dizer, que é escrito com Z. O verbo dormir, conjugado na terceira pessoa e por isso o E no final. Cetim com C, no com NO e capim com M no final. Certo, bonitos? Espero que vocês tenham se saído bem nesse exercício. Ei, bonito, olha só o enunciado desse exercício. Nós temos um gênero textual específico. Acompanhem comigo. Receita geleia de frutas. Uma xícara de morangos, uma xícara de cerega, um ramo de manjericão, 2 folhas de laranjeira, uma xícara de açúcar. Misture tudo em uma tigela. Leve ao fogo baixo e cozinhe por 20 minutos. Espere esfriar e coma. Temos aí uma deliciosa receita e espero que vocês já tenham prestado atenção na pronúncia de uma palavra em especial, hein? Agora olhe o enunciado. Assinale a alternativa em que todas as palavras estejam escritas corretamente. Na letra A nós temos cerega e manjericão. Na letra B, tigela e manjericão. Na letra C, tigela e cerega. E na letra D, manjericão e laranjeira. Bom, bonitos, nós temos aqui um exercício sobre ortografia das palavras. E observem que em muitos momentos a letra G e a letra J têm a mesma pronúncia. Mas na escrita nós temos aqui alguns probleminhas. Por exemplo, cereja é escrito com J e tigela é escrita com G. Então, a alternativa que tem as duas palavras com a grafia correta é manjericão e laranjeira, as duas com J. Lembrem que é importante a ortografia correta das palavras na produção dos nossos textos para não termos problemas de interpretação, certo? Ei, bonitos, olha só o nosso próximo texto. Pão de queijo. Ingredientes: 2 xícaras e meia de polvilho doce, meia xícara de polvilho azedo, 1 xícara de leite, 3/4 de xícara de óleo,
uma xícara de queijo parmesão ou Minas, 3 ovos inteiros, uma colher de chá de sal. Modo de preparo: bata tudo no liquidificador, menos o queijo. Despeje tudo em uma vasilha e misture com o queijo já ralado. Leve ao forno em forminhas de empada untada por 20 minutos. Deu até fome, não é mesmo, bonitos? Então já guardem essa receita para quem sabe depois pedir para o pai ou para a mãe fazer em casa. Tenho certeza que vocês vão adorar. Mas agora, olha só, o nosso enunciado pede o seguinte: a finalidade da receita lida é... Lembrem, bonitos, que finalidade é um sinônimo de objetivo, ou seja, para que o nosso texto foi escrito. E por que será que esse exercício é importante aqui na produção de textos? Muito simples, porque quando produzimos e escrevemos um texto, precisamos saber qual é a finalidade dele. Afinal de contas, para que estamos escrevendo? Então vamos lá. Na letra A diz o seguinte: organizar uma lista de compras. Letra B, indicar quais remédios um paciente deve tomar. Letra C, mostrar como se monta um brinquedo. Letra D, orientar o preparo de um alimento. Bom, bonitos, fica simples, não é mesmo? Afinal de contas, nós temos algumas partes específicas. Primeiro, o título, pão de queijo. É um alimento, certo? Depois nós temos ingredientes e modo de preparo. Então já fica claro que a ideia é preparar alguma coisa, fazer uma receita. Então já entendemos que não é uma lista de compras. Também não temos nada relacionado a remédios, e muito menos a montagem de um brinquedo. Logo, a resposta correta é a letra D, orientar o preparo de um alimento. E lembrem que saber o objetivo de um texto é importante no início da produção de vocês. Olha só, bonitos, o nosso próximo texto. Pão de queijo. Ingredientes: 2 xícaras e meia de polvilho doce, meia xícara de polvilho azedo, 1 xícara de leite, 3/4 de xícara de óleo, 1 xícara de queijo parmesão ou Minas, 3 ovos inteiros, 1 colher de chá de sal. Modo de preparo: bata tudo no liquidificador, menos o queijo. Despeje tudo em uma vasilha e misture com o queijo já ralado. Leve ao forno em forminhas de empada untada por 20 minutos. Quase posso sentir o cheirinho desse pão de queijo, e vocês? Mas antes que dê fome, bora resolver o exercício. O enunciado diz o seguinte: a receita está organizada em quais partes? Ei, bonitos, olha que interessante esse exercício. Identificar o objetivo do texto e como ele é organizado é super importante no momento de você escrever o seu próprio texto. Assim, você já consegue se orientar quanto a início, desenvolvimento e final do texto, certo? Neste caso específico, a receita é separada em algumas partes. Vamos conferir as alternativas? Na letra A diz o seguinte: início, autor e fim. Na letra B, título, ingredientes e modo de preparo. Na letra C, título, conteúdo e autor. Na letra D, título, ingredientes e justificativa. Bom, bonitos, vamos lá. Podemos perceber que nesse texto em especial, nós não temos o autor do texto, não sabemos quem é que escreveu ou criou a receita, não é mesmo? Então já conseguimos entender que não pode ser a letra A nem a letra C. E aí depois, o que nós vamos observar? Vejam que já está em destaque para vocês na escrita do texto. O título, pão de queijo, e as duas partes seguintes, ingredientes e modo de preparo. Assim, a nossa resposta correta é a letra B, título, ingredientes e modo de preparo, certo? Espero que vocês tenham se saído bem. E aí, bonito? E aí, bonita? Tudo tranquilo hoje? Espero que vocês tenham aproveitado as explicações sobre a produção de textos.
Até a próxima aula!